Eu cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Podem sentar, irmãos. Pode tomar assento, ficar à vontade. Desde agora, eu quero agradecer, né, aos pastores, né, pela confiança, pela oportunidade de juntos estarmos estudando, né, de darmos o estudo nessa noite, juntamente com a amada igreja, né, para aprendermos um pouco mais da palavra de Deus, né, irmãos. E nesse estudo, irmãos, vamos estudar. É um estudo base, como se fosse para poder uma preparação da nova revistinha que vai estar sendo que vamos estar estudando a nova revistinha, né, que é sobre o milênio, irmãos. O estudo hoje vai tratar sobre arrebatamento e a segunda vinda de Jesus Cristo, né? É como se fosse uma introdução para a nova revistinha que vai tratar sobre o milênio, irmãos, que é a nova revistinha que é sobre o milênio, né, chamados para reinar. E assim vamos estar entendendo, né, os principais momentos que antecedem o período milenar, né, que é aquele período ali em que reinaremos com Cristo, né, durante o período de 1000 anos, irmãos. Eu peço à amada igreja que abra as vossas Bíblias em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 17. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 17. Glória a Deus, aleluia. O tema do estudo é a segunda vinda de Jesus, irmãos. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 17, diz o seguinte: Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados com ele nas nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. Assim estaremos para sempre com o Senhor. Irmãos, aqui nós vemos que logo no período que Cristo virá buscar a igreja dele, né, vai acontecer o período ali do arrebatamento, irmãos. E para a segunda vinda de Jesus, ela é dividida em duas fases, podemos dizer, né, que é o arrebatamento e a segunda vinda de Jesus, né? O arrebatamento de nós, igreja do Senhor, com Cristo nos ares, vai acontecer num período em que nós não sabemos nem o dia nem a hora, né? Mas a gente sabe que a gente temos que estar preparado, irmãos, para esse momento, né? Para que a gente possamos estar subindo aos ares, subindo aos céus com o nosso Senhor. A gente possa se preparar, né? A cada dia. Porque é necessário que a gente possa cada dia estar vigiando, irmãos. Vigiando e orando e crendo que, né, seremos ali sacerdotes com Cristo, né, na eternidade com o nosso Deus, irmãos. O comentário da introdução do estudo amados irmãos, vimos nos estudos anteriores vários argumentos bíblicos que não nos deixam nenhuma dúvida que o arrebatamento se dará antes da grande tribulação. Por esta razão que somos pré-tribulacionistas. Então, irmãos, aqui o arrebatamento vai ser antes da grande tribulação. Não vai ter o período que vai ter a grande tribulação para que a gente possa ser arrebatado, né? Então, a igreja de Jesus vai ser arrebatada antes da grande tribulação. Nós não vai passar pelo problema, pela grande tribulação. A tribulação não foi feita para o povo de Deus, né, irmãos? E, e temos esse fato importante que acontecerá, né? Que é o arrebatamento da igreja, irmãos. Que é dividida, né? Na primeira fase, o arrebatamento, e a segunda fase é a segunda vinda do Senhor em glória com a igreja, irmãos. Como já é totalmente perceptível, a volta do Senhor é um fato. Dizemos que a volta por ele já veio a primeira vez. E nessa segunda vinda de Jesus, a primeira etapa ou primeira fase será o arrebatamento. Glória a Deus, aleluia. Porque, irmãos, a gente sabe que por que fala da segunda vinda de Cristo em glória? Porque a primeira vez ele já veio, a gente sabe que ele, né, se fez carne, né, veio, pisou nessa terra aqui, veio como ser humano, passou por todo aquele período que teve que passar para cumprir assim a palavra de Deus, né, para cumprir o mandado de Deus.
que era para morrer por uma nação, né? Para darmos o direito, né? De futuramente, em glória futura, herdar ali os céus por eterna morada. Para aqueles que, que negou tudo aquilo que era contrário à palavra de Deus, né? Aqueles que confessou a Jesus como único e suficiente Salvador, né? E que preferiu amar mais a Deus do que as obras más, irmãos. Então, isso mesmo, a volta de Cristo ou segunda vinda se dará em duas fases. As duas fases que eu falei, irmãos, que é o arrebatamento da igreja e a segunda fase que é a vinda em glória com a igreja, irmãos. É, as duas etapas da segunda vinda. O texto em Tessalonicenses ainda nos mostra que o encontro com o Senhor será nas alturas. Importantíssimo para diferenciarmos a volta do Senhor para o arrebatamento da igreja e a volta do Senhor em glória com a igreja para resgatar o povo de Israel e implantar o milênio de paz. Então não vai ser assim tudo bem desfreadamente, é tudo bem. Aqui fala de escatologia, irmãos. Aqui é tudo bem crono, como se fosse um cronograma, né? Vai ter todo um período, né? Vai ter o arrebatamento da igreja, que vamos encontrar o Senhor com os ares, né? Aí vem o Senhor levará nós para o momento ali da entrega de galardões. Depois iremos para as bodas do Cordeiro, né? Com o nosso Deus. E depois a segunda fase, que é a vinda de Jesus, né? Para juntamente com a igreja para aqui na terra, para, né, sermos sacerdotes e reinar com Deus, irmãos. Para depois, sim, o período do milênio, que é os 1000 anos que, que Cristo, que Deus reinará sobre o mundo, irmãos. Durante o período de 1000 anos, né? Então vai ser tudo bem na cronologia, irmãos. Então, aqui a gente vemos que tem a teoria do pré-tribulacionista do arrebatamento. Então, vai ter esse período que vai ter o arrebatamento, irmãos. Que vai vir o Senhor nos ares para buscar a igreja, né? Precisamos saber, seguindo a escatologia bíblica, que a segunda volta do Senhor é dividida em duas etapas ou fases. Nesta volta para o arrebatamento, que é a primeira parte ou etapa da sua volta, Jesus não pisa na terra. A igreja será levada a encontrar o Senhor nas nuvens, conforme 1 Tessalonicenses 4. Por isso, o arrebatamento é a volta de Jesus Cristo para a captura da igreja, que será de surpresa, como um ladrão. Igual fala em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 2. Então é uma busca. O Senhor vai vir buscar a igreja, aquele que estiver preparado, né? Pela misericórdia do Senhor, eu quero ir de primeiro, irmãos, né? Assim todos nós, né, temos que estarmos preparados para a gente subir na primeira, não na segunda vinda de Jesus. A gente temos que nos preparar a cada dia, né? Porque para não ter que passar por aquele período ainda que as pessoas vão ter que passar ainda, que quando simultaneamente a igreja for ser arrebatada, né, aqui vai estar naquele período dos 7 anos da grande tribulação, né, que será dividido também em 3 etapas, né, que é 3 anos e meio ali, que vai ter aquela falsa paz, né, e aqueles 3 anos e meio ali que o governo mau irá governar, né, o anticristo, né. Então a gente temos que cada dia nos preparar, porque sabemos que isso é um fato, que o arrebatamento é para aqueles que realmente creem em Cristo, acreditam em Deus e que ele irá voltar a uma igreja, irá buscar uma igreja, né? Para aqueles que estiverem preparados, irmãos, e cada dia possamos estar atentos, né, ao que Deus tem falado, porque tem muita gente que brinca até hoje, fala, mas eu já vejo falar que Deus vai voltar, Deus vai vir buscar a igreja dele e nunca voltou, nunca buscou. Engano de quem pensa assim, porque muitas vezes as pessoas pensam que Cristo não irá buscar a igreja, mas Cristo já voltou para muitos, irmãos, né? Pode ser que ele volta, né, individual ou coletivamente, né? Porque tem gente que até hoje não acredita que Cristo não irá voltar para buscar uma igreja, né? Para buscar a igreja dele, né? É engano daquelas pessoas que pensam assim. Até quando eu era criança, eu via os mais velhos comentando e falando, né? Que
eu lembro, lá bem nos anos finais dos anos 90, ali as pessoas falavam, nossa, mas esse mundo não irá passar do ano 2000, porque quando chegar no ano 2000, é como se eles soubessem do tempo, né? Porque a Bíblia fala que nós não sabemos nem o dia nem a hora, né? Mas as pessoas, como se fosse um vidente ali para saber, no ano 2000, no dia 1º de janeiro, esse mundo irá acabar, né? Deus vai acabar com esse mundo todo, né? Eu vi muitas pessoas comentando no final dos anos 90, né? E nós já estamos em 2025, né? E aquele pensamento ali, teoricamente, das pessoas que pensavam acerca dos tempos, totalmente ficou para trás, porque só Deus para saber no momento que ele irá voltar e buscar uma igreja dele, que estiver preparada. Então, irmãos, vai ser muito rápido, num abrir e piscar de olhos. Eu peço o irmão Rafael que poder colocar em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 52. 2000 teve até uma profecia, eu não lembro o nome do. Previsão, previsão que no certo momento terá um evento e né, muitos caras conhecidos com medo desse dia X. 2012. 2000 não foi isso? 2012. 2000 mesmo. Foi em 2000 que teve realmente uma profecia que haveria realmente finalização. Profecia de Ellen White, tá? Exatamente. Mas caducou. Caducou. Essa aí o pessoal que eu coloquei no grupo da igreja aí na página 42, eu acho que você colocou. Tá na página 42, irmãos, a pastora colocou, a revista que é a Igreja do Arrebatamento. Aí o irmão Rafael colocou em 1 Coríntios, né, capítulo 15, versículo 52, né? Que vai falar como é que vai ser, né, a volta do nosso Senhor. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Glória a Deus, aleluia. Então, aqueles irmãos que morreram em Cristo, eles ressuscitarão primeiro, né? É tudo muito bem esclarecido na palavra de Deus, né? Não vai ser assim, eu morri, eu vou ressuscitar primeiro, não. A gente, aquele que morreu em Cristo, né? Está no céu, eu creio, né? Para que, esperando ali um momento que passará ali pelo tribunal de Cristo, que vai receber os galardões, tem aquele período, né? Que vai para as bodas do Cordeiro, que passando esse momento da grande tribulação, viremos aqui nessa terra, porque no arrebatamento, Cristo não vai pisar nessa terra. Ele vai pisar na terra na segunda vinda dele. Deus não pisará na terra no arrebatamento. Nós que seremos levados aos ares, para encontrar o Senhor nos ares. Então, só para ficar bem assim claro, né? Deus não vai vir pisar nessa terra no arrebatamento. Eu falei Ellen White, não expliquei. Ela é a fundadora e profetisa da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Ellen White. Ellen White, é verdade, pastor. Ela é da Adventista mesmo, a Ellen White. Glória a Deus, irmãos. Então vai ter esse período, irmãos, que seremos ali levados aos ares com o nosso Deus. Já na volta de Jesus para resgatar Israel e implantar o milênio de paz, que é a segunda etapa da volta, também conhecida pela segunda fase. Jesus Cristo pisará na terra e todo o olho verá. Vamos abrir a nossa Bíblia em Apocalipse capítulo 1, versículo 7, que vai estar falando. Apocalipse capítulo 1, versículo 7. Eis que vem com as nuvens, e todo o olho verá, até os mesmos que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Então, na segunda vinda de Jesus, aqui vai estar bem explicitamente, todo mundo, todo olho verá que Cristo vai estar vindo, irmãos. Vindo com a igreja do Senhor, depois do período da grande tribulação, irmãos, né? Já veio o arrebatamento, né? Depois de todo esse período. Lembremos-nos que a primeira vinda de Cristo foi quando ele habitou entre nós, que foi o que eu falei agora há pouco, né? Há mais de 2000 anos atrás. Irmãos, então, aqui a gente vê que no arrebatamento, os crentes serão julgados não para condenação, mas para receberem galardões e serem galardoados. Então, aqui a gente vê que vai ter o arrebatamento da igreja, vai ter o julgamento, mas o julgamento de Deus não vai ser para os crentes para ser julgado, vai ser é totalmente diferente, vai ser para a entrega de galardões, irmãos, porque tudo que a gente faz aqui para o reino de Deus, a gente pode ter certeza que no céu a gente está ali
cada dia cultivando ali, semeando ali os galardões com Deus, irmãos, porque vai ter entrega de galardões. Por isso que é importante a gente acreditar na obra de Deus, a gente propagar o evangelho para as pessoas que não conhecem a Cristo ainda, para que a gente possa, né, a cada dia, se possível, ganhar o máximo de almas para o reino de Deus, né? Porque tem diversas formas da gente estar recebendo galardão do Senhor, né? Não que a gente possa fazer, vou fazer porque vou receber do Senhor. É importante pensar assim, é importante, mas assim, fazer sem muitas vezes assim achar que vou fazer porque eu sou merecedor, não. Porque é pela graça, irmãos, né? Tudo é pela graça. Então, se nós que servimos ao Senhor, né? Nós estaremos sendo arrebatados ali, no caso é pelo período da graça, né? Que é essa que nós estamos vivendo, que é o período da igreja, irmãos. Vamos ver alguns versículos que vai falar sobre ao receber galardões. Vamos abrir a nossa Bíblia em Colossenses capítulo 3, versículo 24. Colossenses capítulo 3, versículo 24. Glória a Deus, aleluia. Colossenses capítulo 3, versículo 24, que diz o seguinte: sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo o servis. Então, só da gente assim servir ao Senhor, da gente ter confessado a Cristo como único e suficiente Salvador, para que galardão maior que esse, né, irmãos? Que já vai receber ali, né, a salvação por meio de Cristo, né? A gente que abriu mão de tanta coisa nesse mundo, né, de tantas coisas. Um deles é o prazer da carne, porque a carne ela só tende a pender para o mal, né? Só inclina para as obras do mal, a carne, né? A gente temos que cada dia estar combatendo essa carne dentro de nós mesmos, os pensamentos, né? Que são muitos pensamentos e quando a gente acredita na palavra de Deus, quando a gente lê a palavra de Deus, quando a gente sabe que existe um Deus que é misericordioso sobre as nossas vidas, Deus ele faz tanta coisa, tanta obra maravilhosa nas nossas vidas que essas obras, muitas delas são espirituais, que a gente vai receber do Senhor, esse galardão que a gente tanto almeja, né? Que é aquilo espiritual mesmo, porque se a gente temos a plantar, vamos plantar celestialmente as coisas celestiais, né? Porque lá no céu vai estar a sua coroa, né? Esperando por você. Aquelas pessoas que realmente acreditam que Deus, ele recompensa as pessoas. Então, vamos fazer o vídeo do nosso Senhor, né? Vamos falar do amor do Senhor para as pessoas, da palavra de Deus. Vamos falar que Jesus cura, liberta, salva, porque a gente vai estar cada dia cultivando, né? Aquele galardão para que a gente possa receber do Senhor. Além da salvação, né? 100 vezes nessa terra e por fim a vida eterna. Quando a gente falar do Senhor aqui nessa terra, vai ter a vida eterna para a gente estar ali com o Senhor durante aquele período ali de tantos e tantos anos, né, irmãos? É apenas uma introdução para a nova revista que vai ser sobre o milênio, né? Eu creio que essa revista nós temos muito a aprender com ela. Nossa, eu mesmo, eu sei pouco da Bíblia, mas eu procuro cada dia aprender um pouquinho mais, né? Como a gente tem um pastor que sempre tem pregado, escatologia não é muito fácil de se entender. A gente tem que estudar muito a palavra do Senhor, irmãos. Aqui fala sobre escatologia, tem uns períodos, tem muita coisa. Então aqui é só uma prévia, apenas uma pequena prévia, mas escatologia não é fácil de se entender, mas a gente estudando a palavra de Deus, procurando aprender, a gente vai estar entendendo um pouco mais sobre o que esse estudo tem a nos falar, irmãos. Eu gosto muito, é muito, muito lindo o período da escatologia. É muita coisa mesmo. Glória a Deus. Iremos observar agora várias contraposições entre a primeira e a segunda fase da volta de Cristo. Elas mostrarão que os dois acontecimentos não serão vistos como sinônimos nas Escrituras. A existência dos dois planos separados é bem percebida pelas contraposições encontradas nas Escrituras. Então, entre os dois acontecimentos, vejamos os argumentos dessas contraposições. Então, serão esses dois acontecimentos assim, separado, né? Vai ter o arrebatamento e depois vai ter a segunda vinda de Jesus. Então, tem um período, né? São separados, né? Separado em duas etapas, né? Da segunda vinda de Jesus, né? Vamos ver mais
algum versículo aqui que fala sobre os galardões, né? Está em Apocalipse capítulo 22, versículo 12. Apocalipse 22, versículo 12. Glória a Deus, aleluia. Apocalipse 22, versículo 2, que diz o seguinte: Eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Glória a Deus, aleluia. Então, aquilo que a gente faz, irmãos, aqui na terra, tudo em prol do Evangelho, né? A gente está plantando ali, eu creio, né, pastor, posso falar assim, que é um galardão ali no céu ali, né? Tudo que a gente faz nessa terra aqui por reino de Deus, né? Deus já tem preparado ali, né, os galardões para os seus filhos, né, irmãos? E como será maravilhoso, né? Aquele grande dia que todos nós esperamos, irmãos. Aí aqui tem um quadro, irmãos, que vai falando da primeira fase e a segunda fase, né, da vinda de Cristo. Aí tem uns tópicos que vai falando, o primeiro tópico diz o seguinte, ó: a primeira fase do arrebatamento. O arrebatamento compreende a retirada dos crentes salvos em Cristo Jesus, no período da graça, tanto os que já morreram, quanto os que ainda estiveram vivos, que foi o que nós lemos, o textual de 1 Tessalonicenses. Então, o arrebatamento é a retirada, né, dos crentes aqui, né? Porque não vai vir a grande tribulação com os crentes aqui na terra. Então, os crentes serão tirados por Deus através do arrebatamento. Então, vai encontrar o Senhor nos ares, para depois ser ali, ser vindo ali o período da grande tribulação, né? Que é dividido naqueles 3 anos e meio ali, né? A gente sabe. Para depois, simultaneamente, enquanto aqui vai estar a grande tribulação aqui na terra, a igreja do Senhor vai estar com o Senhor nos ares, né? Depois, passando do período da grande tribulação aqui na terra, aí sim, Cristo, nós voltaremos aqui nessa terra com Cristo, para juntamente com eles, como sacerdotes, para reinar com Deus, né? Aí vai ser o período que Cristo virá na terra, irmãos. E depois disso vai ter ali aquele momento da batalha do Armagedon, né? Que será preso ali a besta, né? E o falso profeta, né? E serão ali amarrados, né? Aí depois desse período vai ter o período milenar, que fala sobre a nova revista, né? Que são ali os 1000 anos que reinaremos com Cristo, irmãos. E tudo isso em Apocalipse fala bastante. Só lendo aqui em Apocalipse do capítulo 4 ao 19, vai estar falando sobre esse período da grande tribulação, irmãos. Glória a Deus. Aí, na primeira fase do arrebatamento, no tópico 2, diz o seguinte: a noiva de Cristo, que são os salvos no período da graça, são levados a encontrar o Senhor nos ares. A retirada da igreja resulta na instauração da tribulação, que eu falei, né, que está descrito ali em Apocalipse do 4 ao 19, né, que vai falar da instauração da grande tribulação, quando a igreja do Senhor sair dessa terra, né? E o arrebatamento traz uma mensagem de conforto para a igreja, né? Está em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 18, né? Que fala o seguinte, que temos que consolar uns, consolar os outros, né? Que vai ser aquele período ali de conforto, né? Porque quando a igreja cai em si, que foi ali arrebatada por Deus, irmãos. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras, né? Vai ser ali como se, uma redenção da igreja, né? Por tudo que passou, né? Por evangelho, porque tudo que eu e você, meu irmão e minha irmã, puder passar por evangelho, eu acho que nada, nunca vai chegar perto do que Cristo passou para darmos acesso, né, a esse momento, né? De poder ali reinar com Cristo, né? De herdar os céus pela eterna morada, né? Eu sei que a gente faz muita coisa, a gente vai suportar muita coisa ainda pelo evangelho, né? Muitos suportaram, muitos foram decapitados, muitos foram mortos ali por propagar essa palavra. Mas a gente pode ter certeza que é necessário passar por isso mesmo, porque nesse mundo a gente terá aflição, né? Mas Cristo já nos deu a garantia que tudo isso será passageiro e que compensará, porque há um Deus que espera por uma igreja que suportará tanta coisa aqui na terra, né? Porque se Cristo padeceu, nós também padeceremos aqui, né? Por tanta coisa, né? Por amor ao evangelho, porque tanta coisa que Cristo passou, irmãos, foi amor puro, né? E graças a Deus vivemos no período da graça, né?
Pela graça nós somos salvos, né, irmãos? Porque imagina se a gente fosse viver naquele período ali da lei, o quanto a igreja do Senhor andaria assim, eu não vou dizer errante, mas estaria pecando. Imagina ter que falar todos os dias ali com o sacerdote, né? Nós, graças a Deus, né? O véu já se rasgou, né? Cristo já veio, já ressuscitou por nós e vivemos nesse período que nós temos acesso direto ao Deus, né? Direto a Cristo, para falarmos com Ele. Glória a Deus, aleluia. Aqui vai falar da segunda vinda do Senhor em glória com a igreja, que a vinda em glória com a igreja requer o aparecimento e a manifestação do Filho de Deus, com poder e grande glória, onde todo olho verá, né? Que nós lemos em Apocalipse capítulo 1, versículo 17. Glória a Deus, aleluia. Cristo, juntamente com os salvos, voltam dos céus à terra. Nos versículos 11 a 14 descreve Jesus Cristo, e no versículo 14 descreve os salvos. Vamos abrir a nossa Bíblia em Apocalipse capítulo 19, versículo do 11 ao 14. Glória a Deus, aleluia. Apocalipse 19, do 11 ao 14, que diz o seguinte: E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. E os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia, senão ele mesmo. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. Aqui está falando de Jesus, irmãos, e aqui já fala da igreja dos salvos, né? Que é o versículo 14. E seguiam os exércitos que há no céu, em cavalos brancos, e vestidos de linho fino, branco e puro. Glória a Deus, aleluia. Então, irmãos, aqui a gente vê que, juntamente com Cristo, a gente, né, vamos voltar nessa terra, após o arrebatamento, após passar todo aquele período da grande tribulação. Glória a Deus. A vinda em glória com a igreja é acompanhada por uma mensagem de julgamento para os que habitam na terra, né? Está em Apocalipse 19, do 19 ao 21. O tópico 5 o arrebatamento está relacionado ao plano de Deus para a igreja. Então, é o plano de Deus, é o plano de salvação, né, irmãos? Cristo veio, ele padeceu, passou por tudo que ele teve que passar, teve ascensão aos ares, né, reina eternamente, vai arrebatar a igreja. Então tudo isso aí foi o plano de salvação de Deus para a igreja do Senhor, irmãos. E o arrebatamento faz parte de um mistério não revelado no Antigo Testamento. Aí tem alguns versículos aqui, irmãos, que são muitos versículos que vai estar falando, né, desse mistério. No arrebatamento, os crentes serão julgados, não para condenação, mas para serem galardoados, que foi o que nós vimos agora há pouco. No arrebatamento, as alianças de Deus com Israel sobre o território ainda não estarão totalmente cumpridas. O arrebatamento ocorrerá antes do dia da ira. Aí a gente vê, irmãos, que então tem todo esse período, esse processo que acontecerá, né, que é sobre o arrebatamento. Esse momento que vai anteceder ali o período dos 1000 anos, irmãos. A segunda fase da vinda do Senhor em glória. A vinda em glória com a igreja está relacionada ao plano de Deus para Israel e para o mundo. A vinda do Senhor em glória com a igreja é prevista em ambos os testamentos. Aí o que vai decifrar, vai estar falando em Apocalipse capítulo 19, irmãos. Porque é algo que a gente acredita, porque se a gente crê que Cristo irá buscar a igreja dele, é porque a gente tem fé, né? A gente não está vendo Jesus, a gente não está vendo Deus, mas a gente tem a fé que ele irá buscar a cada um de nós. Porque aquelas pessoas que não acreditam nisso, infelizmente elas terão que passar, né? Passar por aquele período da tribulação, porque vai passar, porque não acreditou
em Cristo, né? Então a grande tribulação vai ser para aquelas pessoas que não confessou a Jesus, aquelas pessoas que não acreditam que existe o céu, aquela pessoa que não existe, que acredita que não existe o céu e que Deus e que Jesus não é a palavra de Deus, porque Cristo é a palavra de Deus, né? Ele veio aqui nesse mundo, ele se fez carne e morreu em nosso lugar, né? É a verdadeira palavra de Deus, irmãos. Então, o quanto é importante a gente saber desses períodos, irmãos, porque nessas etapas que irá acontecer, né? O período do arrebatamento da igreja do Senhor. Na vinda em glória com a igreja, toda a promessa territorial de Deus para com Israel será cumprida. Então, todas as promessas do Senhor será cumprida, porque tudo que está escrito na Bíblia, né, será cumprido, irmãos. Tanto é que tanto o período do arrebatamento ali dos céus para a igreja do Senhor, quanto também ali, né, o lago de fogo e enxofre ali para Satanás, né, e ali as pessoas que não acreditam em Deus, né, irmãos, que existe o céu, mas também existe o inferno para aquelas pessoas que realmente não acreditou em Deus, irmãos, né, e não acreditam em Deus. Enquanto a vinda do Senhor em glória, com a igreja segue-se após o dia da ira, né? Aqui vamos para o momento da segunda vinda de Cristo, irmãos, com a igreja em glória, né? Cristo junto com a igreja volta dos céus com a terra, né? Foi o que nós vimos agora há pouco. Vamos abrir nossa Bíblia em Apocalipse capítulo 20, do versículo 1 ao 6. Glória a Deus, aleluia, Senhor. Apocalipse capítulo 20, do versículo 1 ao 6. E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou por 1000 anos, e lançou-o no abismo, e ali encerrou, e pôs o selo sobre ele, para que mais não engane as nações, até que os 1000 anos se acabem, e depois importa que seja solto por um pouco de tempo. Versículo 4. E vi tronos, e assentarem sobre eles aqueles a quem foi dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, a que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam um sinal na testa nem na mão. E viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. Então, após esse período, irmãos, da segunda vinda de Jesus, vai ter esse período aqui, irmãos, que iremos descer com Cristo, né? Vai ser ali aquele período da igreja, e que a besta fera e o falso profeta será amarrado, e durante esse momento nós reinaremos com o Senhor, né, com Deus, durante 1000 anos, irmãos. Após isso vem ali o juízo final de Deus, né? E depois disso a eternidade, né? Que a gente moraremos com o Senhor em eternidade, né? Após esse período dos 1000 anos. O versículo 7 diz o seguinte: já acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da prisão. Glória a Deus, aleluia. Aí tem esse período, né, irmãos, que todo olho verá. Primeira, Apocalipse capítulo 1, versículo 7, vai falar o seguinte: eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até mesmo os que o traspassaram. Todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Então, irmãos, não vai ser algo assim, como se fala, algo de surpresa para a igreja, porque já é algo que a igreja espera, né? Que é a volta do Senhor. Então, vai ser pego de surpresa aqueles que não acreditou, na palavra de Deus, daqueles que não acreditou na profecia, nas profecias dos profetas, né? Que foi, né, os primórdios, né? Bem antes mesmo ali do Novo Testamento, irmãos, né? Então, sabemos que a volta de Jesus está próxima, irmãos. É algo que é necessário que aconteça, irá acontecer, e
cada dia possamos saber que reinaremos com o Senhor, irmãos, porque nós cremos em Deus e Deus vai ter esse plano, já tem esse plano para nós, irmãos. E aqui vamos ver o que vai acontecer no final, irmãos. Satanás será preso, está em Apocalipse capítulo 20, do versículo 7 ao 10. Vamos ver o que vai acontecer com Satanás, ó. Logo depois que a gente reinará com o Senhor por 1000 anos, irmãos. Apocalipse capítulo 20, versículo 7. E acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da prisão. Aliás, Apocalipse capítulo 20, é isso mesmo. Versículo 7. E acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da prisão e sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo o número é como a areia do mar, para as juntar em batalha. E subirão sobre a largura da terra e cercarão o arraial dos santos e a cidade amada. Mas desceu fogo do céu e os devorou. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta. E de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Então, irmãos, isso aqui é o que vai acontecer, né? Durante aquele período depois de passar os 1000 anos, e o que vai acontecer com Satanás, né? E depois ele será solto, né, e vencido para sempre. Foi o que nós acabamos de ler aqui, irmãos. Então ele vai ser preso, né? Vai ser preso ali a besta e o falso profeta. Ele vai ser amarrado, né? Depois será solto e será vencido para sempre, né, irmãos? E esse é o estudo que tinha nessa noite, irmãos, que era um estudo base mesmo para a nova revista que logo estaremos estudando juntos, irmãos. E desde já eu agradeço a minha oportunidade. Glória a Deus.